seja muito bem-vinda a mais um episódio do Amor Adoção Podcast. Ó, cada dia a gente vai tentar trazer um assunto diferente, né? Cada semana uma conversa com perfis diferentes, tanto com especialista como os pais. Hoje também a gente tem um irmão aqui para poder falar dessa experiência. Então já vou fazer aquele pedido para você se inscrever no canal, vai lá, se inscreve, compartilha, envia para as pessoas que você sabe que têm o desejo de adotar, que precisam saber mais sobre adoção. E eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados. Já vou falar com o Guilherme aqui, tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Que bom que você veio. Guilherme é irmão da Mel, depois a gente vai contar melhor a história. Rodrigo e Dani, que bom que vocês estão aqui, muito obrigada. Prazer foi todo nosso, poder contribuir e ajudar aí com esse ato tão de amor. A gente está aqui para ajudar. É isso, esse amor que extrapola, né? Isso, que vai além dos limites, eu acho. E aí, por que vocês estão aqui hoje? O perfil de vocês, ele é um pouco diferente do comum, porque a Mel é uma criança que tem o espectro autista, é assim que se fala, Isso. gente? Que a gente vai aprendendo junto, né? Isso. E aí, antes da gente falar do perfil, como foi pra vocês, né, tomar a decisão de adotar? Então, eu desde acho que uns 13 anos mais ou menos, eu já tinha vontade de adotar. Não sei por quê, mas eu tinha essa coisa da adoção. Mesmo podendo ter ou não podendo ter, eu não tinha nem previsão de se eu ia ter, né, casar. Era adolescente, mas eu tinha uma vontade, eu ia ter um filho adotivo. Isso aí era certo. E aí, quando me casei, na verdade eu engravidei, a gente engravidou primeiro, eu engravidei, né? E depois nós casamos do Guilherme. Eu engravidei do Guilherme, eu tava com 24 para 25 anos. E aí ele com um aninho mais ou menos, eu já comecei a tocar no assunto com o Rodrigo. Falei, Rodrigo, eu tenho vontade de adotar. A gente tem o Gui, a gente pode ter, mas. Aí ele, mas a gente pode ter por que adotar, na época, né? E aí passou um tempinho, ele chegou, o Guilherme já estava um pouco maior, ele chegou em casa comentando que tinha sonhado. Porque eu fiquei tristinha, não toquei mais no assunto de adoção. Eu falei, porque tem que partir. Eu acredito que tem que ser a família Sim. que quer adotar. Não é só uma pessoa, porque envolve todo mundo. Então aí eu falei, não, se todo mundo quiser, legal. Se não, vamos ver o que Deus reserva aí pra gente. E aí ele chegou em casa falando que sonhou, que encontrou uma criança, uma menininha na rua. E falou assim, eu vou levar pra Dani porque ela vai adorar. Aí eu vi que o coração dele se abriu para adoção. Eu falei, então vai ser adoção. E aí passou o tempo, a gente trabalho, vida na corrida. Aí eu já estava com mais ou menos uns 38 anos. Aí a gente tomou a decisão de vamos ter mais um filho. O Guilherme já tá grandinho, já tá, né? Vamos ter mais um filho. E aí, por incrível que pareça. Não, eu tirei um DIU para tentar engravidar, tentei um tempo. E aí, por incrível que pareça, que partiu de quem? Do Guilherme. O Guilherme falou assim, mãe, por que a gente está tentando? Eu nunca vou me esquecer disso. Por que a gente está tentando engravidar se a gente já falou que ia adotar? Aí eu falei, aí eu voltei a tomar remédio no outro dia. E aí entramos. Aí a parte da burocracia, Rodrigo, porque a gente falava. Sabe, a pessoa fala, vamos adotar, mas não toma iniciativa. Sei bem como é isso. A gente ficava enrolando, e aí, quando menos esperou, ele fez inscrição, fez tudo, cadastro, preencheu tudo, formulário, vamos lá. E aí, assim, aquele nacional, né? Aí partiu dele. Eu falei, ele quer, Guilherme quer, todo mundo quer. Isso há 3 anos atrás. 3 anos atrás. 2022. Isso. Lá em casa foi assim também. Meu marido foi, pegou a papelada e aí ficou no armário lá em casa um tempão. Veio a pandemia e a gente falou: não, agora a gente vai dar entrada. E aí começamos o processo. E como é que foi pra você, Rodrigo, tomar essa decisão? Então, quando a Dani disse, né? A gente já, ao longo dos anos, né? Com o Guilherme crescendo, a gente sempre vinha falando, né? Da adoção. Vira e mexe, a gente conversava sobre. E para mim sempre foi tranquilo, assim, falar. Não era, assim, um desejo, mais novo eu não pensava, né? Mas, né? Junto com ela, né? A gente conversando e aquilo foi amadurecendo. Aí eu falei assim, por que não? E, assim,
a gente ajuda tantas pessoas, né, no dia a dia, a gente acaba, né, meio que intencional ou não intencional, a gente acaba ajudando tanta gente, eu fico, cara, Deus tem algo reservado pra gente aí e vai acontecer. E a gente sempre falava, né? Aí falei assim, cara, eu preciso dar o primeiro passo. E eu fiz essa inscrição, né, nacional, você preenche um formulário e depois você tem que pegar e você tem que ir na vara, né, retificar e acaba abrindo um outro processo, né. Mas foi bem tranquilo, a gente sempre foi bem natural. Muita gente acha, né, que a mulher acha que é mais sensitivo para isso, né, que o homem, de repente, é um pouco mais fechado. Mas para mim foi tranquilo. Assim, né, sempre tive essa vontade, né, junto com ela, assim, a gente veio conversando ao longo dos anos. Essa vontade ela só foi crescendo, amadurecendo e não foi uma barreira, né? Não tive barreiras para, Tomar essa vou decisão, né? estudar, vou verificar, vou ler sobre. Não, Foi lá e fez. foi lá e fiz e O Guilherme, né? Que o Guilherme que falou, pai, mãe, e aí? Se a gente quer adotar, por que que a gente tá perdendo tempo? Meus pais, eles sempre conversaram muito comigo, assim. Foi uma decisão bem unânime, né? Eles sentaram comigo, conversaram desde sempre da possibilidade de a gente adotar. A minha mãe, em 2017, eu lembro que ela conversava comigo, eu era pequenininha, ela falava que na época tava surto de dengue, ela falou, não, depois da dengue a gente vai, aí eu vou trazer mais um filho pra casa, a gente vai ter mais um filho. Aí eles falavam, tentavam, ficavam tentando, eu falei, gente, pra que ficar esperando? Entra na fila de adoção logo, porque quanto mais esperar, mais vai se prolongar isso, né? Então foi quando a gente decidiu junto, assim, família mesmo, pra entrar na fila de adoção e foi um processo, né? Demorou, mas hoje em dia parece que foi até isso. Na época era cada final de semana, eles iam visitar as casas, passar por curso. todos os cursos. E parece que foi muitos finais de semana, hoje em dia parece que foi bem rápido. Desde que a Mel chegou, né? É, Tudo mudou. Esqueceu tudo. E elas. Pode falar. Não, e eu acho que essa questão da adoção, por conta da profissão, eu sempre fiz uns voluntários. E na época até perguntava se eu tinha intenção de adotar. Eu, né, não falava que não, porque eu queria ajudar na época. Eu não era para adoção. E eu tanto fazia em orfanato quanto em casa de idoso, né? Então, muitas vezes eu levava ele. Então, a gente ia fazer doação, Rodrigo, vamos juntar as coisas, a gente ia no orfanato. Então, até porque, como eu tinha só ele, eu não queria falar assim, não quero ter um filho egoísta, eu quero que ele veja uma realidade diferente da dele, né? Do que ele vive, essa vida mais confortável e tal. Então, eu sempre levei ele para isso. Então, ele brincava com as crianças, e aí a gente tomava café, né? Levava os cafés, né? Juntava com umas mulheradas lá, a gente juntava e passava o dia lá. Mas nessas de doação e de voluntário, eu ia sozinha, fazia as fisioterapias nas crianças e tudo mais, mas eu não podia ter a intenção de adotar, né? Aí quando eu tive a intenção, falei, não, fizemos a inscrição, aí os voluntários acabaram, porque aí a gente já tinha uma intenção de adotar, e aí é ruim, é o que você falou, você olha, as crianças dá vontade de levar todo mundo pra casa. Exatamente, é muito difícil. E aí a gente sabe que tem todo um processo. E tem que Sim. esperar, não tem jeito. É uma ansiedade e é um tempo de espera que, às vezes, agora, o Gui falando assim, parece que foi É realmente, mas quando a gente estava passando, sofrido, ansioso. Cada dia, né? Cada dia das mães, eu que esperei, assim, eu não tinha outro filho, meu marido também não. Então é difícil esperar, mas a gente conversou com a Jaqueline na semana passada e você pode rever também aqui no canal, que é assistente social falando passo a passo da adoção, e ela explicou como funciona a fila, a importância desse tempo, né? Que a gente tem que respeitar todo esse processo pra gente ficar tranquilo hoje com os nossos filhos. E aí chega num ponto de vocês que eu acho que é importante a gente compartilhar como foi a decisão do perfil, né? De vocês acolherem uma criança autista. Então, no primeiro momento, quando ele fez a inscrição, a gente colocou aquele padrão, 0 a 3 anos, eu não lembro muito bem. O perfil no site era bem fechado, Bem, né? rígido, Deficiência, sim né? ou não? Era só sim ou não. E aí você ia respondendo. E algumas coisas a gente tinha conversado, né? Por exemplo, a questão do HIV, a gente sim. Deficiência, quais são os graus. Só que mesmo assim não era muito aberto. E
quando foi, né, a gente fazendo o curso já, né, as próprias redes social, né, o pessoal da Vara, eles falavam assim, ó, a intenção do curso é mostrar, ó, né, várias coisas e tal. E uma delas é ver que você pode mudar o seu perfil, você vai ter uma ideia do que é, qual é a realidade, e você vai abrir a sua mente para algumas coisas. E ali, acho que uma das últimas entrevistas, né, foi justamente ajustar o perfil. E aí, você quer manter o seu perfil inicial, você pode. E a gente fez algumas modificações no perfil, justamente porque a gente já tinha uma ideia, mas inicialmente você não conseguia. Era sim ou não. E eu, Aceita, irmão? Sim ou não? e eu queria falar, uma da mudança pro autismo foi um dia muito legal, assim, pra gente. Porque decidiu por ter uma criança autista. A gente tem uma criança autista na família, mas que não era. A gente não sabia que era autista, né? Assim, foi saber ter laudo agora. Mas a gente conhecia um menino do nosso prédio, que eu vi ele brincando todo momento, Samuel correndo pra cá, Samuel pra lá, Samuel uns 10 anos, mais ou menos, brincando sozinho, e eu passava por ele, conversava com ele, achava ele lindo. E aí um dia a gente desceu juntos para o mercadinho do prédio que tem. E ele tava lá arrumando as coisas do mercadinho. Aí ele falou assim: vocês estão precisando de alguma coisa? Aí eu falei assim: não, a gente vai ver o que que vai pegar aqui. Mas você tá trabalhando aqui, Samuel? Aí ele falou assim: não, eu tô brincando de trabalhar aqui. Aí eu vou arrumando aqui, mas se vocês precisarem, eu tô aqui para ajudar. Achei lindo aqui. Subi no elevador e falei: Rodrigo, cabe um autista na nossa vida, não cabe? Cabe. Aí foi bom dar. Aí deram um passo. Era um passo. É isso aí. E a gente já tinha mudado a idade, né? Que aí saiu de 0 a 3, a gente já tinha botado de 0 para 8. Inicialmente 0 a 3, Depois 0 a 7. 7 e autista. A gente aceitava uma criança autista. E como que foi a chegada da Mel? Foi. Ela chegou chegando. Chegou chegando. Foi muito assim. Foi os 2 anos. Eu falo que os 2 anos de espera, de ansiedade, curso, entrevista, e Vila Velha estava em processo de digitalização das coisas, então dizem que foi um processo mais demorado, 2 anos, né? Que geralmente é um pouco menos para esse processo de habilitação. Então, esse processo de habilitação foi muito dolorido, que eu falava, gente, é muita coisa, mas depois a gente viu a necessidade de ter, porque a gente mudou perfil, a gente viu que tinha crianças, pais que adotavam e devolviam crianças, a gente falava, gente, então a pessoa tem que ter certeza mesmo do que quer. Então, a gente viu que era muito importante essa espera. E nessa espera, muita gente desiste. Então, é porque não era para ser. E a gente, com toda ansiedade, esperamos. Mas só que quando a Mel veio, a gente ficou sabendo, a gente tem um grupo, né, dos 14, ficou sabendo que a gente foi habilitado. Acho que foi numa quinta-feira. E na sexta-feira a gente já foi comunicado que tinha uma criança pra gente. Pensa, num dia você tá habilitado, no outro. Isso, rápido, porque o perfil da Mel era de uma criança autista, suporte 2, que assim, com outros comprometimentos, que depois a gente veio a saber, né? E que aparentemente, pelo que foi Não tinha falado ninguém pra pra gente, ela. não tinha ninguém pra ela. Só pra quem De tá família. acompanhando a gente, esse suporte 2 que Suporte você falou, 2. ele vai até que 3. número? 3. Um seria o leve, porque antigamente era Grau. Falava grau, né? Leve, moderado e o nível mais forte, Grave, né? grave do autismo, que é o não verbal e tal. E a Mel era suporte 2. Ela é suporte 2 de autismo. A Mel fala, a Mel anda, como é Fala. que é? Só pra gente poder... A Mel chegou em casa falando, ela anda, mas ela chegou falando au, au e água pra tudo. Era uma ecolalia. A gente enchia ela de água até, porque era água, 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 au, au. E se repetia. E aí a gente conversando com a psicóloga do abrigo, né, que veio dar todas as informações, exames, a gente recebe toda uma pastinha dela com que foi feito e como chegou nesse diagnóstico, né, de autismo, que foi uma neuropediatra que identificou, ela só falava água e au, au. E aí a gente, e assim,
tinha interação, ela abraçava, ela aceita toque, ela aceita abraço, ela interage e assim, 1 ano ela é outra criança. E é assim mesmo, né? Porque eu também Outra recebi esse livrinho do Matias e lá falava que ele não era de sorrir. E hoje, quem conhece o Matias, a marca registrada dele é o sorriso. A Mel Então muda completamente. É o amor, né, é gente? o amor. Eu acho que é todo o ambiente. E como é que a Mel tá hoje? A Mel tá faladeira. Eu só vou dar. A gente pegou ela em novembro, né? Aí já era toda aquela coisa de Natal. Vamos levar a Mel no shopping, né? Pra ver uma coisa diferente. Nossa, que tristeza. A Mel não. Ela não tinha interação pra Expressava nada. Não reação nenhuma. expressava Nada reação. chamava a atenção dela. Nada. Olhava aquilo tudo, era como se estivesse olhando nada. Levávamos no mercado, nada. Enquanto aquele pedia tudo na época, né, na mesma idade, a Mel andava como se nada. Hoje, a Mel quer mexer em tudo, a Mel pega tudo, a Mel quer tudo, a Mel quer chocolate, a Mel quer balinha, a Mel quer tudo. Então, assim, é outra. E assim, o acolhimento familiar. Ela sabe quem é papai, ela já fala, ela começou a falar, ela faz as terapias, né? Fono, psicólogo, Fisioterapia. fisioterapia, porque além disso tudo a gente assim detectou algumas coisas, ela de parecia uma paralisia cerebral leve, porque ela tem uma deficiênciazinha na marcha também. Ela anda com a mãozinha e as perninhas engraçadinhas. Aí a gente achava que era engraçadinho. Eu falei, não é, tem A alguma mãe é coisa. fisioterapeuta. Tem alguma coisa. Eu falei com a médica e a médica, não tem nada. Eu falei, eu acho que tem. Levei no ortopedista, marcha de paralisia cerebral. Gente, a mãe, só por ser mãe, ela Não. já percebe que tem uma coisa diferente. Se ela já tem uma... É especialista, então... Mas assim, a gente sabia disso tudo, tá? Quando a gente foi conhecer a Mel, A gente já percebeu isso quando tudo, né? ligaram pra gente, para conhecer, assim, vamos lá, a gente conhecemos, né? Sabia que era um abrigo só de bebezinhas e a Mel era maior. Então eu já entrei na garagem procurando uma criança que ia correr, para ser minha filha. Aí de repente passa ela igual um bichinho do mato, assim, pra lá e pra cá, nem deu muita bola pra gente. E a gente conheceu, fez contato e depois fomos conversar, né, com a coordenadora. Ela passou todas as informações, tudo que ela tinha passado durante um ano, intercorrências, internação por pneumonia, algumas coisas. Então ela passou todo o histórico dela, né, a questão do TEA e tal. E eu acho assim, eu até falei com a coordenadora, né, que foi engraçado porque quando ela começou a falar, eu fiquei meio que aéreo, né? Acabou conversando mais com a Dani. E eu falei, quando eu saí, eu falei, será que ela achou que eu estava desinteressado? Aí eu falei assim, não sei e tal. Aí conversa com ela, eu falei assim, eu fiquei até surpreso que vocês ligaram e falaram, não, é a filha de vocês. Aí eu falei assim, mas você tem certeza? Aí eu falei, não, é porque eu tava já pensando em carrinho, bebê, cadeirinha do carro, e comprar as coisas para ela levar ela logo. A parte prática do pai, né? Fica com ela que a parte de saúde, ela que entende. Até porque quando eu comecei a fazer essas pesquisas, né, com a neuro e tudo mais, quando a gente peguei ela, levei ela numa particular e tal, que também foi uma ajuda de um outro rapaz que tinha adotado, um casal que adotou, e ele, assim, foi super, me deu o caminho das pedras. Ele adotou uma criança autista também, ele falou, Dani, doutora fulana, maravilhosa, pode levar a doutora Karina, que é um amor, e a gente pretende largar ela nem tão cedo. E assim, vamos fazer pesquisa genética, pesquisa disso. Aí quando eu recebi alguns resultados, eu falava assim, minha filha tem isso, que mãe, eu, mesmo na área da saúde, eu peguei um exame genético dela que deu variabilidade para um monte de coisa. E eu não vi essa palavra variável. Só deu aquele ruim, aquele teto preto, assim, né? Escureceu tudo. Ele falou, pode ter o que tiver, é a nossa filha e a gente vai tratar. Se ela vai falar, se ela não vai falar, se ela vai fazer, se ela não vai fazer, não vai mudar nada, Dani. Eu falei assim, não, é porque eu não queria que ela tadinha, não sei o que. Aí mandei mensagem pra médica, a médica, Dani, mandei o exame. Você viu a palavra variável?
ela tem isso, ela tem epilepsia, ela tem. Não, não tem. Então, ela tem atraso no desenvolvimento? Tem. Ela tem distrofia da fala? Tem. Então, isso a gente sabe que tem. O que tá a mais aí é porque é variáveis, porque foi em exames. Ele Não explicou. quer dizer que ela vai ter tudo. Nem, não quer dizer que ela vai ter tudo. Mas mãe, assim, né? Guilherme falava que ela com dor de barriga, mãe é de morrer, eu já ficava nervosa. Então, assim, mãe e ele, pleníssimo. Não, o que tiver, a gente vai encarar. E aí, essa plenitude do pai, depois, logo na adaptação, ela continuou, o pai também ficou um pouco desesperado? Aí A adaptação. Vamos lá. Porque aqui é vida real, né, Vida gente? real. A gente tá falando aqui o que realmente acontece. Então, as 3 primeiras semanas com ela em casa foi tranquilo. Ela ia com todo mundo, só dormia comigo, tanto à tarde quanto à noite, no colo. Então, assim, eu não estava muito preocupado em papai falar, vai ser no tempo dela. Eu só queria cuidar da minha filha. E estava fazendo. Aí depois de 3 semanas, ela começou a se afastar, se distanciar. Preferência sempre pela mãe e pelo irmão. Ou por outras pessoas que iam lá em casa, né? A avó, a tia, amigos. Na rua ela se jogava para sair do meu colo, não queria ficar comigo. E só foi piorando. A ponto de ouvir a minha voz, ela chorar, correr. Se eu tivesse sentado em um lugar, ela dava a volta, ela contornava. E foi só se afastando. E foi, assim, uns 40 dias assim. E aquela tranquilidade acabou virando, eu falei, ela não gosta de mim, eu não vou conseguir, que eu não vou conseguir. E foi assim, foi um Natal, Falar a verdade, a gente pensou assim, foi um vai ser o Natal, primeiro Natal da nossa família, todo mundo junto, né? Completinha. Foi. pra mim foi um Natal muito difícil por não poder tirar uma foto com ela. Porque ela não queria, ela não queria nem que eu ficasse perto. Não é que eu pegava ela, ela não sorria, é que ela não queria que eu Ela estivesse perto. chorava e ela chorava compulsivamente, como se E parece que. Aí a gente ficava assim, gente, vão achar que a gente tá batendo nela, vão chamar o conselho tutelar. E assim, o que foi uma fase eu vou falar a verdade, foi desesperadora. Por e quê? por um, Pode falar. e por um lado, assim, foi bom porque ela, com todo mundo, aí eu falei assim, não sou pior que ninguém, não é possível. E como é que ficou seu coração, Rodrigo, nesse tempo? Eu fiquei, tinha vezes que a Dani, eu falei assim, eu não vou nem falar com ela, então, não vou nem chamar ela. Tem dia que eu ficava o dia inteiro sem falar com ela também, porque eu não queria receber uma negativa da minha filha, sabe? Então eu cheguei a entrar nessa paranoia assim mesmo de. Aí um belo dia virou uma chavinha nela, sei lá, 40 dias depois virou uma chavinha nela que ela começou a se aproximar. Eu falei, opa. Aí eu falei assim, ela vai gritar, ela vai espernear, mas ela vai comigo. Aí eu adaptei uma cadeirinha na bicicleta e vamos pedalar. E ali a gente começou a se aproximar. Ela gostou dos passeios de bicicleta pela orla e me pedia. E aí eu comecei a ir com ela, quando dava tempo, se era sábado, domingo ou no final da tarde. Pitou um tempo, eu ia, botava ela e ali a gente foi se aproximando. E virou um momento nosso mesmo, eu e ela. E aí eu consegui me afastar um pouco para ver se. Porque quando a Mel chegou, a Mel, ela veio do abrigo com mania de colo mesmo. Ela tinha até hipotonia, perninha molinha de não andar. Ela ficava muito no colo. E a gente percebeu até nas fotos que a gente via depois dela no abrigo, com as pessoas, ela estava sempre no colo. E ela já é grandinha, assim, ela é grande. Eu acho que ela vai ficar um mulherão, minha filha. Mas assim, foi. Eu sequei, foi desesperador, porque ela só queria ficar comigo. O Guilherme conseguia ainda me dar um apoio, porque ainda conseguia ficar um pouco com ela, conseguia dar um banho, porque acho que pelo jeitinho dele mais menino, né? E a gente tentava tudo. E assim, eu vou falar
as pessoas que cercavam a gente foi muito importante nessa ter um apoio de alguém nessa situação, porque isso não é falado, não foi falado, não é falado no curso. Não também é muita coisa para ser falado, mas tem uns pormenores que você fala assim, meu Deus, está acontecendo só comigo. Como assim? Ela veio bem, ela estava bem, ela dormia com ele e de repente ela não pode nem ouvir a voz dele, ela chorava. E assim, era desesperador, porque eu tinha uma criança de 2 anos e 3, 4 meses e um marido para administrar essa situação. Então, eu via ele arrasado por não conseguir me ajudar, não conseguir dar um Cuidar banho dela. nela, dar comida a ela. E por outro lado, eu ficava assim, ai, ele vai tentar pegar ela, ela vai chorar. Então, eu ficava com ela no colo e o que eu queria falar? Eu entrei muito em grupos de adoção antes, né? No período de habitação, eu entrei em alguns grupos de adoção e eu pedi socorro. E eu não sabia se eu falava, a gente fala na vara, a gente fala o que está acontecendo. Aí primeiro eu perguntei nos grupos, tem alguma psicólogo que possa me atender? Isso foi num domingo mesmo. E aí uma pessoa, eu sou psicólogo em adoção, eu sou mãe adotiva e eu passei por isso. Graças a Deus. Aí eu alguém vai me falei, ajudar. meu Deus, e eu fazendo comida. Ela falou assim, eu só tô terminando de fazer o almoço aqui e eu já te ligo. Que eu vou conversar com você hoje, domingo. E eu só chorava, porque eu não sabia o que fazer. E aí essa psicóloga, ela conversou durante 1h30 comigo por telefone. E ela falou, meu marido passou pela mesma coisa, eu vou dar o número do meu marido, para ele ligar e eles conversarem, porque ela não podia. Foi o mesmo caso e nesse mesma idade. E sendo que a minha filha não é autista. Que eu penso, será que é por causa do autismo? Sim. Não é autismo. E ela fez a mesma coisa. Ela ia no colo de até outros homens, assim, da família, tio, tia, mas não ia no pai. E o pai tava arrasado. Eu falei, o meu marido tá um caco. Porque tudo que ele queria era essa menina. Ele desejou tanto essa menina e, de repente, a menina não vai com ele. E, assim, aí ela conversou e deu toda assistência, todo apoio. Uma outra pessoa de um grupo de adoção, Regina, falou, a gente tá orando por você, que era um grupo até católico. E a gente tá vamos fazer campanha, no que você precisar. Numa viagem de Vila Velha a Guarapari, ela ligou, ela falou assim, posso falar com o Rodrigo? Eu falei, pode. Botei no Viva Voz, ele dirigindo, ela conversou por mais... O percurso, né? 40 minutos, dando um apoio, um suporte. Rodrigo, isso vai passar, não acontece só com você. Então, a pessoa falando assim, vai dando um quentinho no coração. Sim. Entendeu? E eu recorri a tudo, minha filha. A minha mãe falava assim, chama o pastor para orar, porque pode ser alguma coisa espiritual. Pastor foi em casa, a gente que quer ver as coisas se resolver, a gente tem tudo. Pastor foi lá em casa, fez oração e falou, mas quem tem que fazer oração é vocês pelo filho de vocês. Mas é assim mesmo. Levei ela na casa espírita, falei, vamos lá, pode ser coisa de vida passada. Me falaram que pode ser. Eu tentei tudo. Tudo que falava assim, leva ela, porque ele não acredita em muitas coisas, então não dá pra falar, vamos todo mundo. Eu pegava ela, Rodrigo, tô saindo. Levava ela, tomava paz, ia na católica, ia na evangélica. Minha filha, eu recorri a tudo nesses meses. E foi assim, num Natal horrível, porque eu vi a tristeza dele e ela foi no colo de todo mundo, a gente fez aquelas fotinhas e ele sempre distantezinho, para sair na foto pelo menos. E voltamos para casa, a gente estava em Guarapari na casa da minha mãe, voltamos para casa naquela mesma noite, a gente não ficou, foi horrível. E no ano novo, como um passe de mágica, beijinho, abraço, colo, viu fogos, e ela é autista, a gente ficou com medo até dos fogos, a gente decidiu passar o ano novo mais recolhido por causa da situação do Natal, tava muita gente, e isso foi duro por isso, e aí a gente falou, não vamos ficar só a gente e uma amiga de Guilherme, que é igual filha pra gente também. Guilherme tem que falar também, né? Não, vai Se deixar. Não. E aí tudo daí mudou. Mas foi
ajuda. A gente teve que ter ajuda. E Guilherme, como foi pra você receber a Mel, né? O que que mudou na sua vida? Filho único, agora com uma irmãzinha, passando por todo esse processo. Pois é, eu sempre fui o único pequeno, assim, da casa, né? Eu cresci brincando muito sozinho, por mais que meus pais lá em casa sempre tinha alguém que eles acolhiam, assim, um bom tempo. Eles sempre... Eu era da família, eu era amigo meu, que eu colocava lá em casa, e eles cuidavam como se fosse filho mesmo também. Eles sempre foram muito abertos também. Mas quando a Mel chegou, a gente tava no nosso antigo apartamento, assim, da primeira vez que eu vi ela, assim, toda recuadinho, já falei, nossa, eu vou amar muito essa menina. E ela chegou, assim, sempre no cantinho dela, mas eu sempre de longe, eu não chegava muito perto. Pela adaptação dela também, né? Aí foi. Mas foi um amor, assim, instantâneo, assim, por ela na hora. E o tempo foi passando, assim, ela começou suas engraçadinhas. Sempre gostei muito de criança engraçadinha. Tem tem uma Mel também na nossa família, que eu sempre fui apaixonado por ela, assim, porque ela era, tipo, engraçadinha. Priminha dele. E chegou outra Mel também, que ela é outra engraçadinha também. Aí a gente fica muito junto, o tempo que a gente começou a se aproximar também bastante, né? E foi uma coisa muito natural, assim, nossa conexão. Eu até falei que parece... É uma coisa até bizarra, assim, parece que eu conheço ela há muito mais tempo, assim, eu sei muito dela há muito mais tempo, porque foi uma conexão muito rápida, assim, eu me apeguei muito fácil a ela. E o que que a Mel significa pra você hoje? Meu tudo. Eu tenho orgulho de, às vezes, falar assim, quando me chamam pra sair, eu falo, não, eu vou ficar com minha irmã. Teve no Dia das Crianças, esses dias, que eu tinha saído de um aniversário da casa de um amigo meu, e tinham me chamado pra sair. Aí eu falei assim, não, hoje é Dia das Crianças eu vou passar com minha irmã. Então, eu gosto de falar essa coisa, porque eu nunca tive um irmão, agora eu posso falar, vou ficar com minha irmã. Porque eu sempre também cresci muita gente com irmão também em casa, irmão mais velho, irmão mais novo. E eu nunca tive essa coisa, sempre fui um filho único, eu nunca tive muito o que falar também. Mas hoje em dia, com pouco tempo que a gente tá com ela, já tem cada história pra contar. Cada estresse também, cada momento feliz ao lado dela. Família, né? Família. É uma mistura. E, gente, E ele cuida, tá? Cuida e cuida Direitinho. melhor que a gente. O primeiro Porque faz cocô. bagunça no processo, né, da adoção, no curso. Uma das perguntas que fizeram pra gente é assim, a família tá sabendo, né, e tal. Qual é a sua rede de apoio? Eu falei assim, minha rede de apoio tá ali conversando com a psicóloga, porque nesse dia ele foi conversar com a psicóloga no curso. Eu falei, minha rede de apoio tá ali conversando com a psicóloga. A rede de apoio que a gente tem em casa imediata é ele. Aí, mas qual é os quantos anos? Tem 16 anos, assim, é a pessoa que eu mais confio. que coisa boa, né? Então, assim, ele toma conta, ele cuida, a gente precisa às vezes sair para comprar alguma coisa, ou ir na academia, voltar, ele fica e Manda os vira vídeos uma dela em bagunça, cima cara. dele, vira uma Mas bagunça. Irmãozão. É porque ela não fica parada, aí eu não vou. Ai, meu pai fala, Não, deixa ela bagunça quietinha aí no sofá. Eu falo, não, a gente vai bagunçar a casa. A gente vai pro quarto dela, faz Vamos a gastar a bagunça, energia brinca. dela, né? Pois Isso aí. Deita Acho que até eu vou 9 chamar horas da você pra ela em noite. casa um pouquinho, levar ela, brincar com o Mas quando Matias. ela entra, corre, deita. Ela imita muito, ela tá na fase de imitar as coisas. Até as palavras, as frases que a gente fala, ela tá falando, a gente fala, é igual um papagaio. E Sei. ela fica imitando ele direitinho. Ela corre pro quarto dele, deita na cama dele, pega o celular dele e fica assim, igual como ele faz, como ele fica deitado. Aí quando ela corre e vai pra mesa do computador, ela sabe que ele vai lá tirar ela. Aí ela morre de rir, ela já dá a gargalhada. Ou corre, entra e fecha a porta do quarto dele. E agora ela tem um quarto, a gente teve que mudar de apartamento, né? Com a vinda dela, a gente só tinha 2 quartos, aí a gente mudou, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa amiga. Foi tudo um ano. Esse ano foi um ano muito Gente, louco. Porque É foi um ano muito louco. mudança. Aí tem ainda, além disso, tem as terapias, que é um ponto até que eu acho assim que uma família de autismo. Eu tinha noção porque eu atendo isso, né? Assim, não atendo diretamente criança, mas eu tive paciente. A gente não tinha noção, assim, de gasto mesmo financeiro. Se você vai para o SUS, não tem muito profissional. Se você vai para o plano de saúde, não tem profissional. Então, você tem que ficar salteando. Uma mãe atípica é muito difícil nesse sentido. E aí, você quer o melhor para o seu filho. Aí, quando você vê o melhor para o seu filho, eu acho que é até um desabafo que eu vou fazer. Que o autismo, TEA, hoje em dia, o TDAH, essas classificações diferentes que apareceram dos últimos anos, transtorno, acho que virou, assim,
uma mina de dinheiro, sabe? Eu trabalho na área, eu acho que tem profissionais, mas ficou muito caro. A gente quer botar, por exemplo, se a gente quiser que a nossa filha tenha um atendimento de qualidade, não digo melhor atendimento, você vai gastar em torno para ter isso num particular uns 8.000 por mês. Então, como é que uma família com uma criança autista consegue dar essa qualidade toda? E aí, mas graças a Deus, assim, a gente tem um plano de saúde, conseguiu colocar lá pelo plano, e eu salpico assim, ó. Não tem um profissional aqui, eu tô um dia na Praia da Costa, outro dia eu tô em Vai fazendo Vitória, escolhas, aonde, né? onde particular tem, em um, vai fazer particular em um, faz pelo plano outro, consegui a PAI agora, graças a Deus pertinho de casa, mas não tem todos os profissionais, só tem um, mas é novo, então se tiver todos, eu falei, vai ficar próximo, e aquela vai ter a escolinha ano que vem, que, né, é muita, e fica pra lá e pra cá, é cansativo. Fosse mais acessível para as pessoas. Para todo Para mundo, todo né? mundo, porque é um nicho agora que é uma realidade que muita criança não é só adotada, mas muita criança está nascendo autista. E essa dificuldade financeira eu acho que atrapalha muito o desenvolvimento, porque eu vejo que é necessário, assim, eu não quero ser a mãe maluca de ficar terapeuta, igual eu falei, eu quero que minha filha seja criança, mas eu não vou negligenciar O que ela o pode que ela ter, pode né, ter pra melhorar. agora, porque ela fez 3 anos. E uma criança que chegou falando ao IAG, hoje em dia ela fala casa da titia tá não, assim, e repete as coisas, gatinha do papai. Aí eu falo gatinha da mamãe, ela não repete, porque agora. Agora é a gatinha do E papai. era engraçado que naquela fase ruim lá, quando as psicólogas, as pessoas amigas amigos mesmo foram voluntários, tudo isso eu não paguei nada, assim, foram pessoas que se voluntariaram, eu achei muito lindo isso. As pessoas que adotam, elas formam uma rede de acolhimento que você se sente segura ali para falar e para receber ajuda, é muito legal isso. Que agora, eles falavam assim, calma, que daqui a pouco você vai ficar com ciúmes, porque o amor, eles vão ter um vínculo tão grande, porque pai e filha é diferente Sim. mãe e filho, você tem o Guilherme, mas você vai ver, ela é mais para o pai. E eu não tive pai, se meu pai faleceu muito pequeno, então eu não conheço essa realidade. Aí hoje em dia, meu filho, tudo é o papai. Era tatai. Agora ela aprendeu a falar papai. Então, papai, papai. Eu tenho um papai, menino apaixonado papai. pelo pai em casa, eu sei como é que é. Gente, Tá dormindo e tá falando papai. Gente, apaixonado. Ele dorme, ela bota pra dormir, ele bota o colchãozinho dele lá e fica com ela. Aí de vez em quando ele tá indo pro quarto, né? Às vezes ele dorme por lá mesmo, mas é muito. Você vê, e do nada ela vai, faz carinho nele, beija, e é a única pessoa que ela obedece. O Guilherme tá conseguindo também essa obediência dela. Não, Mel, acabou, chega, balanço, não vamos outra coisa. Ela obedece. Eu filmei esses dias lá de cima do apartamento, eles brincando, eu falei, ih, vai dar trabalho, eu pensando, porque comigo ela desce, muito boazinha, vamos pro parquinho, desce, bonitinha. Quando ela sobe, os pedreiros devem falar, meu Deus do céu, como que essa mulher sobe? Parece que eu tô O assaltada, mundo tá né? acabando. Ela volta chorando, descabelando, se eu tiver de xuxinha. A gente tem assunto pra falar aqui a tarde inteira, mas o nosso tempo já tá aqui caminhando. Gente, queria que vocês falassem pra gente caminhar pro nosso fim da nossa conversa, assim. Como que vocês se sentem hoje com a Mel? E pra quem tá acompanhando a gente, que tá nessa escolha de perfil, né, sobre a questão do autismo, em algum momento, Rodrigo, desse tempo que a Mel, né, teve essa rejeição, vocês se mantiveram firme, é minha filha, vamos continuar, vamos vencer isso. É só uma mensagem final. Queria que cada um de vocês falasse, para quem está acompanhando a gente, essa questão da decisão do autismo, como a Mel está hoje, que ela está bem melhor. O que vocês têm a dizer para quem está nesse processo? Pode começar. Falou? Então, eu acho que a Mel, quem tem vontade de adotar ou quem tem a dificuldade de ter um filho por vias biológicas, eu acho que as pessoas tinham que abrir mais o coração para
para adoção. A adoção não ser só o último recurso. Quando tentou tudo, já de repente se mutilou toda. A gente viu mulheres que já tinham tentado várias situações e aí a adoção ser o último caso. Porque a adoção é linda. E assim, ela não é diferente de nenhuma mãe. E eu posso falar com propriedade porque eu tenho um filho biológico. E eu tinha um pouco de medo, porque eu amo tanto esse menino, tanto que eu falava assim, será que o amor vai ser igual? E, e é exatamente igual, não tem diferença alguma. A Mel não tem diferença nenhuma do Guilherme, de sentimento, de atenção. Então, um filho adotivo, ele é um filho mesmo, não é um filho por ajuda, por bondade, não é isso. Ele vira um filho de ver, a partir do momento que você sabe, eu já sabia que eu tinha um filho perdido, eu falava, eu tenho que ter, minha filha tá por aí, o meu filho tá por aí. Mas quando a Mel chegou em casa, eu esqueço que a Mel, esses dias eu vim dirigindo, eu falei assim, será que da onde que veio o autismo? Porque eu acho que não é de mim. Eu esqueci que a Mel. Eu falei, eu acho que é do Rodrigo, porque o Rodrigo tem uns. Eu esqueci. Eu esqueço disso, entendeu? Que a Mel não. E eu acho que cada vez vai ficando isso distante. Mas é importante a gente falar, igual no curso eu falava, eu não eu vou falar que são meus filhos. Mas às vezes as pessoas falam, né? Não me viram grávida, sabe que eu. Então, mas eu não falo meu filho biológico, meu filho adotivo, não, são meus filhos. Mas a Mel chegou em novembro. Às vezes eu falo, é porque ela chegou em novembro, né? Então as pessoas entendem que ela veio por via da adoção. Mas não tem diferença alguma, a gente não tem. E tem tanta criança e várias idades que você consegue. Eu sei que cada idade tem uma dificuldade, mas é superável e a gente sabe, a gente está passando por isso, passou por isso, vai ter outras dificuldades, a gente vai passar como um filho biológico. Com Então, certeza. assim, eu acho que as pessoas tinham que abrir mais a mente para isso, para adoção, e não ser por último caso. Se a adoção, se tem vontade de ter filho, tem mais filho, tenha, se inscreva, porque é um processo que é demorado, depende tem negócio de idade, não demore tanto tempo, né? Mas acolha isso como porque não tem diferença alguma. Não tem diferença mesmo. Eu não tenho filho biológico, mas é igual você falou, a gente olha e você esquece. Esquece. Eu, pra mim, é meu Total. filho, e ponto, mais nada. Total. E você, Rodrigo? Então, no curso, a gente, né, foi uma fala que, que me marcou, foi assim, a gente não, a intenção da vara da infância não é procurar um filho para vocês, é procurar uns pais para a criança. Então, assim, tem muita criança com perfeitas, com problemas diversos, né? E mas assim, eu acho que o amor ele vence qualquer obstáculo, qualquer barreira. Na questão da Mel, né? Assim, mas Dani, não tem problema, mas porque, quando a gente realmente decidiu ficar, a gente foi confrontado, assim, mas vocês têm certeza? Você já tem um filho que está caminhando para a faculdade. Vocês vão querer remar tudo isso de novo com a criança que tem. Falei, gente, não coloca dificuldade onde eu não estou vendo. Então, assim, é abrir mesmo a mente em questões do perfil da criança. E, cara, elas vêm, por mais, assim, não dá para romantizar, porque realmente a adaptação é difícil, mas cada um é cada um. A nossa adaptação foi questão ali de 30, 40 dias que teve esse afastamento, né, entre eu e ela, mas são crianças cheias de amor. Elas só querem ser cuidadas, elas querem ser criança. E hoje a Mel, ela é criança. Então, com autismo ou não autismo, ela é minha filha e eu vou estar sempre com ela, o que ela precisar, a gente vai cuidar dela, o Guilherme vai cuidar dela, a Dani vai cuidar dela, os parentes, os tios, as tias, os primos. A gente já escolheu os padrinhos da Mel. Mês que vem a gente faz o batismo dela. E ela é amada. E do jeito que ela é, do jeito que ela vai ser. E é isso.
tá disponível mesmo para amar e para ser amado, porque os bichinhos, eles amam. Então, assim, não, para mim não tem diferença entre ele, o que eu faço por ele, eu faço por ela e vice-versa. Já tem até um ciúminho às vezes. Eu trouxe chocolate pra Mel, cadê o meu? Então tem até que policiar nisso. E você, Guilherme? Então, falando como irmão mais velho, né? Porque eu não participei de nenhum momento, assim, que eles tiveram, quando eles iam pro curso, iam só eles. Eu ficava em casa só na ansiedade deles chegarem e já me contar o que aconteceu. Então, comigo sempre foi uma surpresa, assim. Um dia a Mel ia lá, no outro dia ela já tava pernoitando lá em casa, já tava indo dormir. E, assim, eu acho que às vezes as pessoas enxergam um problema, assim, que um irmão vai sentir falta dos pais, toda essa questão de divisão dos pais, e assim, eu não senti isso, sabe? Eles sempre souberam equilibrar muito tempo entre mim, entre a Mel, eu sei que a Mel tinha ali, tem que ter seu tempo dela, só que hoje em dia eu, não sei, eu nunca senti essa coisa de, eles estão preferindo só ela, entendeu? Então, assim, foi uma fase muito doida, assim, na nossa vida, e hoje em dia a Mel, ela, igual eu falei, ela significa tudo, sabe? Eu chego da escola já querendo ver ela, e quando eu chego e ela já tá dormindo, eu fico bravo com meu pai, que ela voltou pra dormir antes de eu chegar e ver ela, poder falar com ela. Fica querendo acordar. Às vezes eu acordo. E eu fico pensando, e eu ficava, será que eu vou me acostumar? Porque eu sempre fui filho único, né? Essa garota, será que eu vou gostar mesmo dela? Amar mesmo? E hoje em dia eu fazendo a hora do chá com ela, brincando. Coisa que eu nunca imaginei que eu passaria, assim, na minha vida, sabe? A situação de hoje em dia, se o Guilherme de 4 anos atrás não enxergaria, ficaria em choque com o que tá acontecendo hoje em dia. É um amor, gente. Esse amor excede, vai além. Olha, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Dei um beijo na Mel por mim. Deixar. E você que tá assistindo a gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda aí, ó, pra quem tá na dúvida, pra saber mais informações pra adoção e até o próximo episódio.